É close, né? E esse é mais que certo. Olha que deusa máxima, que eu sou fã, que eu acho uma das mulheres mais lindas. Jéssica Cores, obrigada, meu Obrigada a você e amor. vocês todos aqui pelo convite. Muito Que honra, feliz. que Muito honra. feliz Ela mesmo. participou de Work It. Isso. Ela foi lá ser uma das convidadas especiais para Falar sobre ajudar. vilanismo, né? Exato. Dar uns toques, uns conselhos, algumas coisas também sobre experiência. E foi ótimo. Me diverti muito, foi com muito prazer, viu? Como hoje também. Está aqui. Obrigada, meu Valeu. amor. Ela que é linda, que tá sempre nas telonas, nas séries. Você deve ter visto ela em Biônicos e Cidade Invisível. Isso. Teve também a Verdades Secretas. Onde tudo começou. Então me conta um pouco, porque você é modelo, não tem como falar que você não é modelo. Uma vez modelo, sempre modelo, eu falo. Sim. Como que foi ingressar na moda, depois nas artes cênicas? Conta um pouquinho da sua história. Você falou assim, uma vez modelo, sempre modelo, né? Eu era escoteiro, então assim, eu tenho sempre esse lema. Onde eu entro, permanecerei também sendo aquilo, né? Sempre. E Ah, você é escoteira, eu fui amiga? escoteira há 11 anos, do Grupo Mentira! 44, de Copacabana. Com você eu vou acampar, eu acho. Pode confiar, pode confiar. Você vai fazer uma fogueirinha também, tá? Fechado, Ó, fechado. e faço comidinhas também. Hum. Começou eu muito jovem, né? Saindo de Magé. Fui adotada de 5 para 6 anos pela minha família, de Copacabana, com boas condições. Não tive muita educação, muito investimento também, espaço acadêmico, né? E eu já era muito espichada, eu sou muito alta, né? Pra média das mulheres brasileiras, né? Eu Sim, sou por isso que eu falei, uma vez acima. modelo, sempre modelo. Sempre, Isso aí não vai sair, sempre. amiga. E não quero sair dessa vida, eu acho que, na verdade, é muito importante a gente juntar, né, tudo. Uhum. Então, eu ainda muito pequena, espichada, aproveitei ali essa altura pra jogar voleibol, fui jogadora. Mas sabe quando você não tá tão afim, sabe? Você é jovem, mas vamos gastar energia. Minha mãe, né, me botava lá pra fazer, mas não era o meu forte. E aí uma pessoa me olhou e falou, nossa, você é muito bonita e tal, mas não era algo que eu tinha interesse, na verdade, ser modelo. Tava, né, muito jovem, estudando só. E aí eu fiz, na época, um book. Hoje em dia a gente fala Tudo no material, Rio. né? Tudo no Rio de Janeiro. E aí, meu irmão também foi junto, que não tem nada a ver com isso, mas lindo também. Tirou fotos comigo, que foi ótimo, divertido. E acabei me divertindo, gostando desse lugar. Falei, até que eu dou pra essa coisa da moda, né? De foto. E eu gosto. E eu lembro também que numa das minhas primeiras festas, ou a primeira, não lembro agora, eu tinha visto a câmera. Acho que um amigo do meu irmão tava filmando, né? E eu Numa fui festa. adotada no meu aniversário. Acho que foi minha primeira festa de aniversário. E eu fui adotada com 5 para 6. Então, câmera pra mim era uma novidade. Aí eu lembro que eu ficava olhando a lente, ela me olhava, né? E eu tenho uma ótima relação com a câmera. E eu muito curiosa. Então, quando a gente foi fazer as fotos, pra mim foi Natural. muito natural, muito fácil. Como se eu já soubesse. Eu nunca nem tinha tido contato. E intimida uma câmera também. E você não tinha isso. Sim. Eu acho que tem momentos, né? Alguns momentos. Agora, por exemplo, eu não me sinto intimidada, sabe? No início, obviamente, do teatro, eu ficava nervosa pra caramba. Não, mas da infância você viu e, tipo, tudo certo. Gostou da câmera. A câmera foi um negócio que não te intimidou. Eu acho que já era um ali. chamado. Já era um chamado. Foi Eu o sinal ali, olha aí, já vocês se encontraram. aceitei, sim. E aí, nisso, fui crescendo, né? Mas ainda não trabalhando, não recebendo, né? Pra isso. Muitas experiências não tão legais assim, porque a gente sabe como é que é também, né? Esse meio. Mas até que... Eu, na verdade, tive muita sorte. Até que... Opa, foi o meu Não tem aqui. problema. Até que eu entrei numa agência, né? Depois de um bom tempo, lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a ser uma modelo que eu era modelo para poder ajudar os fotógrafos, né? Então tinha workshop de um fotógrafo chamado Faia, lá do Rio de Janeiro, na Lapa. E aí, quando tinha workshop dele, eu ia. Então, para mim, era ótimo, porque era um exercício também, né? Então, Era o exemplo ali. era um exemplo. E eu gostava porque para mim era um campo de estudo também, sabe? Por mais que não fosse para uma revista, para um site ou para mídia, né? Ali era um teste pro fotógrafo, um treinamento, mas para todos, na verdade. E aí, depois disso, as coisas começaram a andar. Peguei trabalhos maiores, propagandas, campanhas. Mas eu percebi que eu gosto muito de me comunicar, de falar, de trocar ideia.
de conhecer pessoas. E eu falei, acho que aqui eu não vou conseguir muita coisa. De se expressar, então, usar aquilo para se expressar mais. Por exemplo, Hum. a gente num desfile, né, quando tem que colocar o look, ninguém perguntava o que você achou dessa roupa, caiu bem ou não, tá confortável ou não, era só boca fechada e vambora, cabide. E era um lugar que me incomodava um pouco. E eu falava, gente, eu tenho tanta coisa pra falar e aqui eu não posso. E tá tudo bem, eu respeito, porque não é o meu lugar, né, aqui. Eu sou uma modelo, apenas pra eles, né, apenas uma modelo. E eu comecei a estudar teatro. Eu falei, quer saber? Eu acho que, né? E numa das gravações que eu fiz no Rio de Janeiro, como figurante até, como modelo, numa novela, eu fiquei olhando o set todo acontecendo ali, as cenas, né? Os atores dando as suas falas. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É aqui. Aqui é o meu lugar. E aí eu me entreguei, comecei a estudar bastante, muito workshop, oficina, aulas de teatro, me formei também. E aí uma coisa foi me levando para outra até que eu fiz meu primeiro trabalho, que foi Verdades Secretas. E não é uma coisa simples, né? Verdades Secretas. Tinha toda uma exposição, é um personagem, é um mercado que foi retratado que você tem que se desprender ali no. Tem um book rosa. É um mercado real, né? Mas, primeiro personagem, você já pegar uma personagem forte assim, Sim. como que foi? Eu achava que, na verdade, né, a gente, quando entra numa novela, você tem essa experiência, a gente não sabe da novela toda, né? Sim. A gente vai recebendo aos poucos. E eu achava que era uma personagem ok, tranquila, mas muito complexa, né? E era o primeiro trabalho. Pois Eu é, tinha e a Verdades Secretas tem essa 10 anos objetificação agora. do corpo também, né? Muito, bastante, né? O que a moda geralmente fala muito também, né? E eu entrei basicamente no último minuto, muito nervosa, né? Porque o teste foi muito puxado, era uma cena de muito drama, muito choro, falando sobre estupro. Falei, meu Deus do céu, meu primeiro teste, assim, maior. Pesado? Pesado demais. E eu fiz, né, muito estudo sobre estupro, porque a gente tinha uma pessoa nos preparando, né? Então a gente tinha aulas sobre drogas, que não era a minha parte, porque minha personagem era muito boazinha. Então eu pensei assim, a Liris, uma modelo preta, que tá ganhando o mundo em São Paulo, que é casada, e aí essa relação dela ser casada vai piorando cada vez mais também. E eu fui vendo imagens, conhecendo algumas mulheres também que passaram por essa situação, né, de estupro. E era uma informação, assim, muito... Eu tinha poucas, né, informações. Então, nisso que eu tinha, eu falei, deixa eu abraçar. E foi uma loucura, foi uma loucura. Foi, assim, com muita energia, né? A gente falava sobre drogas, sobre book rosa, sobre a não aceitação também dos corpos. Muita coisa. E também, por eu ser uma modelo preta, às vezes não ser aceita por uma marca, às vezes acontecia até na vida real, mas ali a gente precisava falar. Expor como que é, né, real? Eu acho que, na verdade, não é só moda, tudo. Cada departamento, cada área, né? Tem seu lado também sombrio, né? O seu lado pesado, né? Coisas erradas seres também. humanos são Exatamente. assim. Exatamente. E aí, ao longo, né, das gravações, a gente foi conhecendo mais ainda a Liris. E aí eu fui entendendo que eu era uma mulher casada. E eu tinha um marido que era possessivo, até que a gente chega numa cena fatal, que é o feminicídio, né? Eu acabo morrendo no final da novela por ciúmes, e isso foi um baque. Então, assim, foi uma novela que eu aprendi muito, cresci bastante, amadureci mais ainda e entendi mais daquilo que eu queria, né? Que pra você atuar, você tem que levar muito a sério, se dedicar bastante, né? Tá muito presente, tá com a escuta muito aberta. E aceitar também a troca com as pessoas de fora, né? No caso, direção ali, além do ator, né? Mas você, de repente, tá ali na cena, o diretor entra e pede um ajuste, você tem que estar muito dentro do que pra você conseguir entender a linguagem, né? Como era um assunto que falava de uma realidade que existe,
Você trabalhou com moda, você chegou a presenciar ou a vivenciar isso perto de algumas pessoas do que acontecia na Verdades Secretas? Para ter, sei lá, escutar de uma amiga que passou por o mesmo problema, a dificuldade que era retratado ali. Você chegou a ter alguma coisa parecida perto de você na vida real ou não? Sim, das minhas amigas que faziam casting comigo, né? Ai, nossa, tá difícil, como é que eu vou pagar o aluguel hoje, né? Agora e tal. Formas de você sobreviver, né? Normal. E usei muito essas amigas, né, como exemplo, mas a própria produção levava até um profissional, uma professora, né, para falar mais sobre. Então, acho que quando a gente tem exemplos próximos, é até mais fácil de você conseguir compor o personagem e entender mais a narrativa também. Nossa, foi muito bom. Foi muito legal. Foi pesado. Foi um baque, né? Pesado. Porque era das 9, era das 11, né? E muita energia, muita carga. E era um lugar que eu sabia que eu tinha que me cuidar bastante também. Não, até para a sociedade. Foi um marco de expor daquele jeito. Foi muito bem feito. Foi muito lindo mesmo. É uma série maravilhosa. É série ou novela? Minissérie? Foi novela. A primeira novela das 11. Novela das 11, né? Isso. Se você pudesse dar um conselho para aquela Jéssica, lá no começo, cheia de sonhos, qual seria o conselho mais honesto e direto sobre a realidade da indústria que ela estava prestes a enfrentar? Seria, não tenha medo e acredite no seu jeitão, vá com medo, mas vá. Eu sempre penso sobre isso. Você acha que a insegurança, o medo, acaba atrapalhando muitas pessoas no começo? Acho que nem no começo ela perdura, né? E não é todo dia que a gente tá segura, que a gente tá bem, né? Dependendo de como tá a situação financeira também, se tem trabalho ou não, né? Então, é normal a gente ter essa insegurança. Uma vez eu vi Fernanda Montenegro, né? Se a gente não sentir isso, não incomodar um pouco, você não tá tão vivo. Então, eu acho importante. Eu amo. Eu acho importante. Na barriga. Eu gosto. Eu também. É quando eu falo, caraca, tá acontecendo tudo. E geralmente eu tô muito conectada. Eu falo, é aqui que eu queria estar, né? É aqui que eu queria compartilhar o meu trabalho. Então tá acontecendo, mas eu tô com medo, um friozinho. Mas vambora. E se, né? Tem sempre o e se. O e se que eu detesto. Se eu não tivesse feito aquilo, que eu fico me martirizando. Então, hoje em dia... Eu prefiro fazer e falar, não, errei, não era bem isso, então não fazer mais. Vai saber. Pelo menos teve a experiência não de ter tido. Hoje se discute muito sobre o peso de números de seguidores na hora de escalar um ator. Você já perdeu algum papel para alguém com menos técnica, mais engajamento? E como você vê esse movimento? Certamente já perdi, né? Mas não me falaram, Jéssica, por conta de seguidores, né? Por isso acho que que você hoje não já tô um pouco melhor. Acredito que sim. E eu não era uma pessoa muito ativa, né? Muito online também na internet. Eu postava muito pouco, né? Então, até vejo que hoje a gente tem uma obrigação de ser artista, mas influencer também, sabe? Você já não pode mais contar com os contatos que você tem de produtores, né? Você tem que estar ali postando. Quem não posta não é visto, né? Não é lembrado também. Então, tem esse lugar, mas eu ainda acredito que hoje estamos melhor nisso, porque vendo, né? Eu, como Jéssica CPF falando, quando eu vejo um trabalho na TV, eu falo, putz, botaram uma pessoa que não era ator, que não era atriz, olha só a qualidade de entrega, não tem tanta, né? E às vezes a pessoa, né, é apedrejada, como foi o caso da Jade Picon, né? Mas o mais bonito, que apesar dela não ser atriz, ela tem um número muito grande, né? Pouco importou, porque a novela não seguiu da forma como deveria, não deu tanto ibope, mas eu acho que a própria Jade, né, ela pôde aprender uma novidade, um novo ofício, né? Então, eu não tenho nada contra. Espero que eu não tenha perdido de fato nem a partir de hoje, né? Por conta disso, eu não tenho muitos números, mas tenho lá meus seguidores, muito ativa também, converso com ele, gosto muito. Mas, né? Esse despertar de usar as redes como um portfólio, quem não é visto, não é lembrado, foi
alguém do mercado que te falou alguma coisa ou foi uma percepção tua que você teve que ter sozinha? Foram muitas pessoas. Minha Entendi. empresária, o pessoal do escritório, né, da parte digital. Jéssica, tem que postar, porque as marcas estão aí olhando o Instagram, TikTok, né? E é uma ferramenta muito forte hoje em dia. Claro. Então eu tive que entender, falar, entendi, então tá bom, né? Aquela minha vidinha privada aqui que eu gostava, vou ter que começar a abrir, a compartilhar. E hoje me sinto muito à vontade, sabe? É um lugar de... Eu posto, divulgo só o que eu quero e o que é a Jéssica de fato. Entendi. Mas acho que as pessoas também têm que entender que, assim, quando a gente não é só influencer, porque dá tudo no trabalho, né, gente? Quando a gente tá num trabalho focado, não sei o quê, você tem que ter um tempo administrado para fazer isso. Também é por isso que às vezes as pessoas não postam tanto, porque elas estão em outro ramo, outro trabalho, outra coisa, outra vida. Então, acho que também esses preparadores têm que ter um pouco de, né? Podiam ter. Podiam ter. Eu acho. Falando de Jade, tudo que teve, todo aquele caos falando de DRT, como que eles estão colocando atores sem a formação, o DRT. Isso te preocupa um pouco? Você acha que a arte da atuação está sendo confundida com a performance para as redes sociais? Olha, eu acho que dá para todo mundo, na verdade, né? Eu não posso ditar, porque tem uma massa muito maior que procura uma influência. Então, se ele acredita que essa pessoa é capaz de entregar o que ele quer com a mesma qualidade, sinto muito. Então, Eu tô falando nesse caso porque lá foi até o sindicato bater na Globo por causa disso, para saber se realmente ela estava apta, né? Porque, cara, não é tão simples assim não, viu, gente? Tem uma burocracia gigante em todas as áreas, até maquiador tem que ter DRT. Todo mundo, né? E a gente passa anos lá juntando material para você conseguir tirar o DRT definitivo, né? Estudando. Mas... Diane, eu de verdade, eu acredito assim, se me chega uma oportunidade, mesmo que eu não seja daquela área, né? Eu, Jéssica, vou tentar ao máximo me imbuir, estudar bastante sobre aquele tema. E eu gosto de desafios. Obviamente, se eu for convidada, vamos fazer uma cirurgia, Jéssica? Claro que não, amigo. Você vai botar você bateu a cabeça, né? Você precisa realmente ir no médico. Mas tem coisas que é importante a gente se lançar. Então, eu não sou contra, sabe? Agora, essa pessoa também tá ali, não tá ligando, não participa, não interage, não tá trocando com os atores. Não aproveita a oportunidade. Não aproveita e fala, putz, que tiro no pé, né? Que ruim. Sim. Porque realmente, eu acredito, ninguém nasceu sabendo e tá tudo certo, a pessoa está iniciando, tá aprendendo, mas também, se você não vê interesse na pessoa e ela tá achando que tá tudo certo, você acaba criando um pé atrás, né? Sim, claro, claro. E isso sempre teve, né? Porque eles falavam, tipo, na época de modelo, que os atores iam desfilar, que tava na capa de revista. Sempre criou essa história de uma profissão entrando na outra, que é uma bobagem. Tem espaço para todo mundo, também acho. Em paralelo, dá para fazer um pouquinho de cada coisa também, Sim. com vontade e querendo. Você acredita que para a nova geração de atores ter uma presença digital forte se tornou tão obrigatório quanto ter uma boa formação? Como equilibrar essas duas demandas sem se vender? Volta e fala devagar, por favor. Você acha... que para essa nova geração de atores ter uma presença no digital, nas redes, se tornou tão obrigatório quanto ter uma boa formação? E como equilibrar essas duas demandas sem se vender para nenhum dos lados? A gente tem que se vender de alguma forma, né? E... Se vender, você se entrega, você entra no jogo, mas você se equilibra deixando tua personalidade, não fazendo... Tem que ser orgânico, claro. Tem que ser você, então... Sim, óbvio, né? Eu vejo muito isso acontecendo e eu acho muito bacana, assim. Eu, por exemplo, que era de fora, quando eu olho, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, pra mim até são informações novas que vão me dando ideias, sabe? Vão me inspirando e influências, né? Em pessoas que não são influências, mas escrevem, têm boas ideias, começam a divulgar. Eu acho muito importante que é isso, tem lugar pra todo mundo. Quando é interessante, cativa, por que não compartilhar, sabe? Então, é legal esse espaço. E é para todos. Você é uma voz bem ativa contra o racismo na indústria. Sim. Qual é, na sua visão, o retrato mais fiel do audiovisual brasileiro hoje? Ele é um reflexo da nossa sociedade ou um espelho de uma elite branca no audiovisual? Ainda é um espelho dessa sociedade branca, né? Mas a nossa comunidade, os meus pares, a gente vem trabalhando muito. Obviamente, é um trabalho muito de formiguinha, que já está há muitas gerações, mas está melhorando.
E Tá eu sou uma melhorando, pessoa... tá no começo, né? Tá melhorando. Porque, assim, Passinhos seria pior. pequenos. Antigamente, é isso, assim. Na minha novela, por exemplo, né? Verdade Secreta, só tinha uma modelo no elenco principal, que era eu. Então, Mas no mercado também é assim, né, amiga? Se você for perceber. Mas hoje já vejo assim, isso já tem. A Verdades Secretas tem 10 anos, né? Estamos em 2025 agora. Hoje, numa novela, como agora, tá no Sim. ar. Protagonistas pretas, famílias pretas, né? Não era comum. Então, tá acontecendo. Eu sou uma pessoa muito positiva, mas ao mesmo tempo eu não vou fingir, vou tapar os meus olhos e falar assim, tá lindo. Lindo é quando eu começar a enxergar uma quantidade, talvez mais que 50% ou 50% dos atores também ali, sabe, ativos, pretos, trabalhando, ocupando não só aqui no lugar de destaque, mas aqui atrás no backstage, na direção também, na direção de fotografia, na arte, no figurino, na maquiagem. Então, e a gente tem um lugar de... Temos que ter cuidado porque o que a gente fala também tá todo mundo registrando. É tipo Black Mirror, sabe? Então a gente tem, querendo ou não, a nosso favor, essa ferramenta que é o nosso telefone, que se acontecer alguma coisa na rua, vão expor essa pessoa que tá fazendo algo errado, né? Então eu vejo esse lugar, esse movimento acontecendo ainda em passos de formiga, mas eu tô muito mais aliviada. Mas começou, né? Começou. Deu start, isso que é o mais importante, Isso. acredito. Você já recusou papéis por considerá-los estereotipados para uma mulher negra? Como é dizer não em uma indústria que oferece tão poucas oportunidades? Já. E como quer dizer Foi não bem quando não chato. tem Foi tantas? no ano retrasado, né? E eu já estava num movimento de lugar enquanto atriz, não de mais sofrer, né? Então eu era muito chamada para contar sobre a escravização, sobre o dia a dia da mulher preta. Eu confesso que esse assunto, assim, na hora de vestir uma personagem, né? Porque você vai. Pode ser uma série que vai durar 3 meses, uma novela que vai durar quase um ano, né? Um filme. Mas independente do tempo, a gente carrega essa carga e é muito pesado, porque imagina, tô na minha casa, é o único lugar leve que eu não tenho que dizer nada a ninguém, eu não devo nada a ninguém, mas a partir do momento que eu fecho a minha porta e vou pra rua, o meu corpo já é político, eu enquanto atriz também então eu tô sempre num lugar de alerta, né? E é engraçado porque até quando eu tô no mercado, se eu pego um pacote e boto aqui no meu braço, né? Eu vejo que tem gente já olhando, o segurança já tá me olhando, já tá me acompanhando, aí eu não posso segurar, é porque eu só queria pegar uma coisinha, tem que pegar a cesta. Então Para! juro. Nossa, isso é um lugar muito comum na minha vida, nas nossas vidas. Preto, obviamente, sempre vai passar. Que E a gente segue absurdo. passando por isso. E eu lembro de um momento, assim, que eu fui pirracenta. Eu tava na Barra, lá onde eu morava no Rio de Janeiro, no mercado. Num mercado muito bom. E aí eu já muito enfurecida, sabe, com esse meu dia a dia de estar vivendo. A Barra é um bairro muito elitizado, né? E eu frequentava esse mercado e nesse dia eu falei assim, se alguém mexer comigo, mas essa pessoa vai ver. No caso É de hoje o segurança, dia. é hoje. E aí começou, né? Eu andando, aí começa a segurança a acompanhar, aí vem outras olhadas. Foi um momento muito infeliz, meu. E aí eu falei, ele quer brincar então? E eu adoro, sou muito bem-humorada também. E aí eu comecei não tinha nada, mas eu comecei a me esconder, sabe? Pelos produtos, assim, ele me catando e tal, não sei o quê. E aí um amigo meu, Desculpa, eu tô comentei... rindo, mas é bizarro isso. É bizarro. E aí eu contei pra um amigo meu, o diretor preto, né? O Júnior Vieira. Eu falei assim, Júnior, aconteceu isso. Eu muito chateada. Ele falou assim, cuidado. Isso é muito sério. Qualquer dia ele pode apontar uma arma pra você. E eu não tinha parado pra pensar. É real isso? É real. Eu falei, gente, por nada a gente perde a vida, né? Eu falei, Quantas pessoas não perdem a vida por nada? Pois é. E aí eu falei, é melhor eu parar então de... Eu não vou conseguir silenciar esse cara, esse lugar, né? Calar essa pessoa, mas eu acho que demonstrar revolta não adianta. Não adianta. A gente tem que fazer um trabalho ao contrário, né? Que é propagar, falar. A gente está nessa conversa aqui no podcast, falar sobre essa situação, comerciais que passam na televisão, na moda também, desfiles. Você tá Conscientizando. eu acho muito importante. O boca a boca, né, conscientiza muito, bastante. Então, eu comecei a
a ficar revoltada, mas no lugar de, opa, eu também tenho que ser amorosa, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo sabe o que eu passo. Então, como que eu posso ensinar essas pessoas? Então, numa entrevista eu falo muito sobre racismo, eu falo muito sobre as minhas experiências, né? Infelizmente ainda passo por isso, independente de eu ser ou não conhecida. Nem todo mundo conhece, ouviu o meu trabalho. Então, é muito, muito chato quando isso acontece. Muito cansativo, ruim. né? Muito Porque é o cansativo. tempo inteiro que você tá lutando e colocando contra isso. Olha, mas eu espero para um futuro próximo não ter nada sobre esse assunto mais. Eu espero. Oremos. Mas terminando de te responder, né, sua pergunta. E aí eu cheguei num momento de vida que eu tava muito cansada de passar por isso e me chegou um teste há 1 ano e meio atrás, ano retrasado, que era uma mulher preta, da periferia, que sofria muitos abusos e era de um produtor muito bacana, amigo também. Eu falei, caraca, eu vou falar não pra ele? Ai, que chato e tal. Quer saber? Vamos dar o teste. Aí eu fui lá, fiz a self-tape, né, e tal, fiz um monologão e aquilo não caiu bem. Mas mesmo assim, mandei o teste, né? E diz depois, Jéssica, gostamos de você, por favor, e tal, não sei o quê. E aí eu falei, olha, eu fiz o teste, mas eu não tô afim de lidar com isso agora. Então, hoje eu seleciono muito o que eu quero fazer, o que eu quero contar, qual é a narrativa também que eu quero, sabe, trazer. Porque é isso, eu tô muito cansada. Imagina os meus pares, a gente também não quer mais ver a gente sofrendo ali, sabe? Sendo crucificado. Porque é sempre sofrido, né? É muito sofrido. Tirando, né, agora, por exemplo, na novela a gente tem ali o dia a dia de uma família preta que é uma família normal, que trabalha, que estuda, que tá aí tentando ganhar o seu pão, o seu dia a dia, que se relaciona, que dança, que curte, que também tem suas tristezas, né, claro, mas é um lugar muito mais saudável. Mas cadê o Dwight Reutemann preta? Então... Cadê essa mulher poderosa que faz, acontece... Cadê? Leve. Eu gostaria também, controle, né? E olha que essa modela, nessa novela, eles mudaram muitas coisas. Podiam ter apostado, né? Modéstia diferente. Fica aí, ó, a dica. Sim, sim. Você falando de racismo, você já viveu alguma situação em um set de filmagem de racismo? Ou em algum teste de elenco que te fez pensar em desistir, mas que acabou te dando mais força para lutar? Exatamente isso, mas foi numa campanha de uma marca de cosmético. Eu usava lace nessa época e eu tava chegando em São Paulo, né? E as pessoas não me conheciam muito de trança na época e tal. Eu falei, vou botar uma lace, porque eu vi... Toda vez que eu fazia um teste, eu sempre dou uma analisada, uma estudada na marca. Então, a Michael Kors, por exemplo, foi quando eu fui fazer um teste pra eles. Então eles gostam de um cabelo mais cacheado, ou então mais alisado e tal. Fui lá e fiz um escovão. Peguei o trabalho. Beleza. Então, nesse aqui, eu falei, eles gostam de uma coisa mais Brasil mesmo. Peguei minha lace, que era até a peruca, né, o cabelo, a lace da Liris, de Verdades Secretas. E fui pro teste. Arrasei, foi lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê. Voltei pro Rio. Isso sempre em paralelo, faculdade, vindo para São Paulo de busão e tal. E aí depois me ligaram, Jéssica, gostamos de você, vamos lá, vamos fazer as fotos pra marca e tal. Vem com o cabelo lavado e que a gente vai fazer tudo bonitinho, vamos fazer babyliss e tal, não sei o que, beleza. Eu entendi, vou com o meu cabelo natural. Claro que eles vão se virar lá. Vão, mas eu levei a minha amiguinha, né, melhor amiga, a Liris, a minha lace, pra quando for o momento mesmo de colocar, eu colocar. E eu sei colocar, né? Então não ia nem depender de uma ajuda de um profissional e tal. E aí eu cheguei com o meu cabelo natural, sentei na cadeira. E o cliente e mais um maquiador, né? Eles pararam, tinha uma foto na parede com a minha foto do teste, né? E eu aqui já. E aí ele falou assim, ele me olhou pra foto da parede, que era a imagem do teste. Aquele cabelo, né? Todo cheio de babyliss, aberto, né? A gente vai usar isso, que era o meu cabelo crespo, meu crespo natural, ou isso? Quem falou isso, o maquiador ou o cliente? Não entendi. Era o cliente, e o maquiador tava junto. Isso? Isso ou isso? Mas o isso foi mais leve, assim, né? E aí, quando eu vi o isso... Eu fiquei, gente, ele tá falando do meu cabelo. Além de tudo que eu já passei, né? Falei, meu Deus, meus 20 e tantos anos. Falei, caraca. Fiz o que exatamente ele pediu, lavar o cabelo, vir natural. Não tô entendendo. Não era isso, gente. Não era bem assim.
Aí eu entendi, falei, olha, se você tá falando da Lacey, eu tô com ela aqui, tá aqui. Ah, tá. Vamos usar ela, tá bom? Aí eu engoli, fiquei quieta. Uhum, tá bom, tá bom. Eu só pensei assim, eu já tô aqui, saí do Rio de Janeiro, matei minha aula na faculdade pra estar aqui pra ouvir isso. Eu, a única mulher preta, né, no meio das outras modelos, mas tudo bem. Eu só penso assim, eu vou fazer o melhor. Agora eu vou esfregar na cara dele o meu talento. Eu, assim, me entreguei. Tudo que eles pediram. Nossa, que lindo! Ai, que arraso! Nossa, como você entrega, tá não sei o quê. Eu, assim, claro. Uhum. Era isso. Agora, com essa marca aí, eu, Jéssica, não trabalho mais. E chegou depois de convite. Aí eu falei, muito obrigada, eu não quero mais. Então, Perdeu. Como? Perdeu. Ele Eles perdeu uma perderam. grande, um grande puta talento, profissional, assim, uma personalidade forte, uma mulher do bem, que sabe o que quer, que podia melhorar mais ainda, né, esse leque para produtos de pessoas pretas. Mas, Queria enfim. só frisar uma coisa que você falou aqui, porque as pessoas acham que as coisas acontecem por acaso. Ah, eu tento e não acontece. Vocês viram que ela acabou de falar? Que ela foi num teste, ela estuda a marca que ela vai estar indo para o teste, quem é o cliente, o que o cliente gosta, quem é o perfil que ele atinge, qual que é o mood. Nada vem por acaso. Quando uma profissional chega assim, preparada, sabendo onde ela tá, o que ela tá indo fazer, e aí chega uma menina avulsa que não sabe nem onde ela tá, você acha que você vai contratar quem? Todo trabalho, você tem um trabalho atrás do teu trabalho. Muito. Você tem um estudo atrás, não vem do Um além. grande laboratório, Você né? pode ter Uma uma grande bagagem. oportunidade de chegar, como a Jade chegou num convite e não tá preparada, e se preparar. Tudo Sim, bem, tá sim. tudo certo. É como toda a vida. A mudança real acontece que a gente estava falando, que você falou de comando. Você acha que o que a gente vai ter de mudança é quando a diversidade chegar ao posto de poder, tipo direção, roteiro, produção? Você tem visto essa mudança? Porque eu acredito que só vai ter quando está no núcleo que comanda a parada toda. Não adianta uma pessoa falar de racismo, sendo que ela nunca sentiu o racismo. Aham. Você acha que você tem visto essa mudança no mercado acontecer na prática ou isso ainda é muito em discurso? Um pouquinho lá, um pouquinho cá, mais ou menos, né? E assim, quem pode mudar é quem tem a caneta. Geralmente não Que está são no poder ali. então não é essa. Geralmente não são os pretos, né? Digamos assim, que podem pegar essa caneta e assinar, né? Então é. Mas assim, ao mesmo tempo eu vejo que eu acho que tem até uma obrigação, tem uma cota, se eu não me engano, né? Que tem que ter pessoas pretas, agora PCDs também, né? Eu Num penso. set, por exemplo? Num set, sim, já. De novela, principalmente. A gente tem agora a Dona de Mim, que ali a gente tem dois atores, uma atriz, um ator também, Vale Tudo. Mas e no Tá comando? abrindo. No comando aí é que tá, ainda não vi. Porém, perto do comando ali do Red, né, a gente já tem algumas cabeças, pessoas pretas, que estão conseguindo conduzir. Então é isso que eu tô Entendi. te falando, assim, em passos muito pequenos, né? Porque até o ano passado a gente não tinha isso. A gente tem o Elísio, né? Elísio Lopes, a gente tem muita gente preparada, mas não são procuradas, sabe? Então sempre fala, é porque eu não encontrei, é porque não tinha. Então, eu acho que esse trabalho está começando a ser pensado para que a gente um dia consiga ver uma grande comunidade mesmo assinando, um grupo grande de pessoas. E sabe o que é o mais legal, Gianni? É que faz mais sentido contar uma história, uma narrativa, né, sobre a minha comunidade, se de fato a direção, se de fato o autor, o colaborador, o diretor de fotografia, o figurinista, viveu isso, é também como eu, sabe? E aí a gente vai contar uma história de verdade, uma história real, uma história de vida. Ser uma mulher negra na indústria audiovisual significa enfrentar uma batalha em dobro. Na sua opinião, onde o machismo e o racismo se cruzam e se potencializam nesse ambiente? Porque a gente ainda sofre com o machismo, né? Muito, muito. Eu tive algumas experiências também trabalhando, né? Cidade Invisível, lugar desse corpo hipersexualizado, né?
Eu era uma sereia, via... Yara. A Yara, nossa, esse projeto foi um xodó, me abriu muitas portas, né? Então tinha muito... Quando eu botava a roupa da Yara, né? Ou então quando eu me transformava em peixe mesmo, que eu tinha que estar totalmente nua, né? Ai, nossa, que curvas! Ai, se eu pudesse e tal. Tenebroso, horrível, horrível. Me sinto péssima. E até na novela, Fuzuê, tinha uma cena que eu e o Nicolas, né? Nicolas Prates, que era o meu namorado, a gente tinha uma noite, um romance, assim, que era pra ter. E do lado de fora, os homens ali olhando. Nossa, essa negona aí deve ser... Umas coisas... Ai, que escroto. E a gente ouve. Eles não têm vergonha de falar num tom ou não ou, sabe, esconder. Então, Eles não fazem nem velado isso. Não, não. O machismo tá muito forte. Não é mais velado. Não é... Acho que, na verdade, nunca foi, né? É bem explícito, na verdade. É muito... É muito... Mas você acha que isso acontece por quê? Que eles se blindam? Tipo... Eles sabem que nada vai acontecer. Sabem que nada vai acontecer. A gente tem agora o compliance, né? Que a gente pode fazer até uma denúncia anônima. Até isso se resolver, acontecer de fato a chamada, né? Ele leva uma boa demora, mas eu acho que quando você tem costas quentes, né? Você tem bons relacionamentos, um amigo, uma pessoa muito bem relacionada, você talvez não tenha essa raiz cortada, sabe? Então, infelizmente, o machismo, esse olhar tá muito forte, muito presente ainda. Porque apesar de agora, né, em Hollywood, há uns anos, né, o Me Too, todo mundo, muito, as mulheres unidas, divulgando, falando sobre o processo que já chegou aqui no Brasil, né? Eu vejo muito essa luta acontecendo, e a gente está sendo até mais ouvida, na verdade, as mulheres, sabe? A gente tá falando mais também. A gente está tendo mais coragem. E eu, por exemplo, por que eu nunca falei, não tinha falado hoje, com meus 35 anos, aquela querendo diminuir, né, aos 20, com meus 35 anos... Carinha de 15, amiga. Eu tô... Pode falar 20 que passa. E eu faço muito papel de jovem ainda, né? Eu tô numa época numa fase da minha vida do sincericídio. Não gostei, eu com muita delicadeza, porque eu sei que a pessoa se esforçou muito, trabalhou, estudou para fazer aquilo, né, para me apresentar também. Eu falo, olha, não gostaria, a gente pode ver uma outra, sei lá, um figurino, a gente pode ver uma outra opção de cabelo, a gente pode não alisar, sabe? Isso não é mais segurança e maturidade, será? É maturidade, segurança, você entender também o seu espaço, Entender né? o que você não a quer. voz, o que eu não quero também. E o não eu já sei muito bem, o não eu já consigo dar. Que é o mais importante. Tranquilamente hoje, sabe? Então Porque mulher não é criada pra dar, não. Então, pois é só pra agradar, né? Falar, não, pois não, claro, sim, eu vou lavar, vou passar, vou fazer, deixa comigo. E eu tô num momento de vida que eu escolhi esse ano, a minha palavra é desafiar, se desafiar. Eu tô, então o que me incomoda eu falo. Ainda assim eu tenho um pouco, né? Eu fico analisando se eu posso falar tais coisas, é isso, sabe? Não tudo. No ambiente. Mas no ambiente. E como falar também, E como né? falar. Porque, por exemplo, em Portugal, fui gravar uma série. E eu tava no aeroporto, um taxista parou pra mim, eu entrei automaticamente, tinha uma fila imensa, né? E aí ele, não, você sai. E você na fila. Eu na fila. Aí eu, tá, né? Que Será que a chato, minha que mala não horror e cabe tal, aqui, não sei o que. sei lá. Nem era. Aí eu, beleza, ok, vamos lá, né? Vou pegar aqui o outro táxi na fila. E aí, o carro logo vinha, né? Era uma fila, né? Ele já veio logo, o segundo. Ah, minha senhora, por que você não entrou? Ah, porque ele fez, sai, não deixou. Aí ele, já entendi. Você é brasileira, né? Olha, cuidado aqui, você tá sozinha? Eu falei, não, tô gravando uma série aqui pra RTP e tal. Ele provavelmente é muito racista, ex-combatente e tal, não sei o quê. E eu levei essa informação no dia seguinte pro set, né? Pro meu diretor. Falei assim, diretor, nossa... Uma conversa, assim, de amigo Cara, mesmo, falou pra eu tomar né? cuidado. Mas aconteceu, né? Eu entrei no carro, o taxista vai, sai. Ah, isso aconteceu aqui? Aconteceu aqui em Portugal, Lisboa. Isso foi ontem. Mas aqui, na minha cidade... E aí é um lugar que você fala assim, eu vou falar, mas vão acreditar de fato no que eu tô falando, sabe? Então, tem lugares que eu ainda analiso. Como que eu vou contar? Porque, né, pode ser que eu não sou muito bem. E a pessoa vai me questionar. E às vezes eu não tô nem a fim de desenvolver isso, só queria que não acontecesse, sabe? Mas você acha que é porque é um homem que descredibiliza
Falei certo? Descredibiliza. A mulher, você acha que é isso? Vem de uma cultura que, tipo, tá bom, vai. Fizeram isso com Claro, você. que você acabou de falar, né? Pois é sim, né? Vou fazer, claro, ok, chefe. E eu era um senhor de idade, né? Eu acho que se fosse um jovem, né? Que não que eles estejam isentos disso, Claro. mas essa cabeça deles lá, dos portugueses, eu acho que eles nos veem dessa forma, né? E talvez ele tenha me confundido com outra coisa, com outras coisas também. Então, Vai saber, né? Então, olha quanta coisa a gente foda, passa, tá amiga, vendo? Foda. A maioria das produções ainda é escrita e dirigida por homens. Como isso impacta a construção das personagens femininas que você interpreta? Você já teve que brigar para dar mais complexidade e verdade à sua personagem? Já. Porque é isso, se você não é homem, você não sabe, você não tá no lugar do corpo, você não tem o corpo da mulher, você não tem a cabeça, você não sabe como que ela é. Então, é até sobre sentimento, características na hora de escrever. Eles usam muito, geralmente são os principais, né? Mas eles usam colaboradores, uma mulher para poder ajudar, né? E porque tem que botar uma mulher no projeto, mas eu acho que dificulta muito contar uma história de verdade, essa narrativa, quando a gente... Até porque ela é colaboradora, né? Ela é colaboradora e Quer podia dizer que ser ela vai ali... colaborar e ele tem que aceitar. E nem sempre ele aceita, nem sempre ele acata, sabe? É um lugar, assim, que... Até em Biônicos. Eu falei, Sim. poxa, uma protagonista, né, preta, uma mulher... Cadê essa diretora? Pô, foi maravilhoso, óbvio, né? Mas sendo, né, uma família preta, por que a gente não tem um diretor preto dirigindo a gente, né? Por que a gente não tem um bom leque nesses departamentos aqui por trás do backstage mesmo, pretos? Então, eu acho que quando a gente conta uma história feminina por 2 homens, 3 homens, mas por homens, eu acho que a gente não tá trazendo, na verdade, a essência do que é uma mulher de fato. E é difícil também da pessoa aceitar e entender o que você está colocando numa defesa, porque ele realmente acredita que aquilo pronto, é assim, acabou, você está viajando, que ele pode, tá aquilo certo, que funciona. E eu tenho que me calar. E assim, acontece, né, ainda hoje, eu sentar e falar pro diretor, olha, eu acho que aqui não cabe a minha personagem falar isso, porque não faz sentido, porque lá atrás, sabe? Ou então porque o arco, vamos fazer assim. E aí eu... tá bom, tentei pelo menos, né? Não foi isso, se eu tivesse Tão falado... nervoso isso, não Aí é? eu falo, caraca, que difícil, né? Alguns são mais maleáveis, mas por quê? São mais interessados, mas por quê? E é legal, assim, quando você realmente está muito dentro, estuda de verdade, porque você fala assim, porque é por conta disso, isso, e vai fazer sentido lá na frente, tá? Vai melhorar, e eu acho que o público vai gostar. Eu tô respirando só A minha isso, comunidade vai apoiar muito mais, faz mais sentido pra gente isso. Tem certeza? Será? E tal, aqueles minutinhos, vamos ver, conversa lá entre eles, com um comitê, né? Uma discussão. Uma discussãozinha, Jéssica, foi bacana. Tá bom, vamos então fazer essa pequena alteração aqui. Ai, que bom. Então não é todos os lugares, não são em todos os lugares que eu consigo ter Mas essa você parceria, tenta. né? Eu tento, porque hoje eu tenho mais coragem de falar. Mas é isso, eu analiso muito. Eu já vivi experiência numa reunião que o que eu falei, cagaram porque eu era mulher. Várias vezes, várias vezes. Tipo, tá bom, nem escuta, entra no ouvido e sai pelo outro. Sim. E aí um bostinha do lado, vou falar assim, porque eu fiquei puta, falou uma merda e todo mundo, cara, juro por Deus, saiu uma lágrima de tanto ódio que eu tava por dentro, que eu falei, vou mandar todo mundo pra aquele lugar, mas eu falei, não posso, me controla, tal, respira, maturidade, Sim. maturidade. Mas isso me deixa mais forte, sabia? Mas Mais olha, forte, no sentido de... foda, né, meu amor? Tem que ficar apanhando ali o tempo inteiro. Muita luta, mas eu fui entendendo que é isso, sim. Eu tenho que saber como conduzir isso, tenho que saber como falar. Porque se eu chegar muito afoita, sabe, muito incisiva, não vão me ouvir. Então, eu acho que eu fui sendo muito preparada também, sabe? Fui entendendo esse lugar antes mesmo de eu começar a atuar, né, ali ainda como modelo. Então, querendo ou não, acho importante a Jéssica ter esse lugar, mesmo que ela... O não já tá garantido, né? Sempre. Então, é um lugar muito também de coragem.
vou tentar, deixa eu ver se eu consigo ser ouvida aqui. E eu fui começando a me abrir mais ainda para as pessoas, sabe? E ver como elas são, como elas pensam. Falou, nossa, você tá muito equivocado. Aí eu aqui por dentro, né? Como falo com essa pessoa que ela tá equivocada de uma outra forma? Que ela não se Então, mas sinta você é uma mal também. mulher inteligente, mas cansa, né, amiga? Você tem que Cansa. ficar repensando como passar pra fazer ela te entender. Então, mas Que olha só, saco! quantas coisas cansam, né? Mas eu não desisti. Eu sou uma mulher muito pra cima. Eu acredito muito na melhoria. Eu acredito muito nas pessoas também, que as coisas podem dar certo, sabe? Então, eu vislumbro sempre o melhor. Não é sempre que dá certo, mas. Não, mas eu acho Ai, que cada um fazendo, uma hora a transformação chega, cada um abrindo essa portinha e isso. iluminando a Se cabeça cada das um chegar nessas pessoas. portas, né, eu acho que daqui a pouco vem uma comunidade, sabe? Vem em massa isso. A gente vai. As mulheres já estão sendo ouvidas, né? Pois é, Começou uma ou outra a duvidar, né, e tal. Então agora, quando uma fala mesmo, tem aquela dúvida, tem aquele burburinho de o que aconteceu e tal, mas vão chegando outras, vão falando de relatos também que aconteceram, então a gente começa a ser respeitada. a gente fala de machismo, a gente não só tá falando de homem, não, porque tem muita mulher machista também. Bastante, Muita, bastante. que te julga, que acha que você tá de firulinha, não sei o quê, e acaba sofrendo até pior que você, mas ainda tem esse pensamento de julgar o outro. É muito É. maluco. Eu tenho até uma amiga, passei agora, eu tava em Salvador, né, com a minha namorada, e a minha amiga e a minha namorada pagou ali a conta, né, que ela tava jantando com a gente e tal. E aí ela falou: "Aê, macho alfa!" Aí eu e minha namorada, a gente se olhou assim, Porque ela pagou a conta? ela pagou conta, pois é. Pra minha amiga, mas o que que tem, né? E aí esse comentário eu falei, nossa, só pensei, né? Eu olhei pra minha namorada, falei, meu Quantas pai do vezes eu não céu. paguei pra minha amiga, a minha amiga também pagou pra Pois mim? é, pois é. Isso é uma gentileza, amor, E uma cortesia, isso não tem nada a ver com nada a machismo. ver. E que Pagar a conta comentário, né? é Pois é. desnecessário, que Uma tristeza. delicadeza, assim, poxa, seja Porra, bem-vinda, vamos eu curtir amo aqui. pagar quando eu posso para meus amigos. Deixa que eu já pago. Eu tô pagando. Sim, Pô, dá pra sim, proporcionar, tem momentos legais e tá tudo certo. sim. A gente falou do Me Too, Yes. esse movimento que expuseram muita realidade do assédio na indústria. O ambiente de trabalho no Brasil, você acha que melhorou depois dessas denúncias? Ou o silêncio conivente ainda prevalece? Certamente melhorou bastante, né? Porque é isso. Quando uma começou a se expor mesmo, né? Expor os casos, as outras tiveram coragem, né? Sim. Então, eu achei mais que necessário, mesmo que tenha demorado, né? Um bom tempo, mas aconteceu, acho que aconteceu num momento mais propício, né? Porque a gente tem aí as redes sociais, é tudo gravado, né? Então a gente tem Uhum. mais força. Essa ferramenta, né? Esses veículos alimentam muito mais. Então é isso, é você ligar o jornal e saber que as denúncias estão sendo feitas cada vez mais. E o Complice também está ouvindo a mulherada toda, né, dentro de um set. O que aconteceu? Jéssica, eu vi ali uma coisa com o seu colega de trabalho, ele ultrapassou assim e tal, não sei o quê. Então a gente vai levar ali o coleguinha para conversar e tal. Então, esse movimento é necessário, sabe? Está cada vez mais sendo propagado e sendo imposto, aplicado mesmo nos projetos Na vida real. da vida real. Como funciona a rede de apoio entre as atrizes? Especialmente as atrizes negras. Você se fortalece, troca experiências e se indicam para trabalhos? Bastante. Eu, quando, por exemplo, o primeiro filme, assim, vários, na verdade, tá? Mas esse foi um que eu tive muito orgulho. É, Era um teste em inglês, eu tinha acabado de fazer Verdades Secretas, e me chegou, né, para um produtor, um filme internacional. E a personagem precisava falar inglês. Eu não estava muito segura, né? Muito menina ainda e tal. Eu falei, acho que eu não vou bancar, não consigo bancar. E aí eu saí mandando mensagem para as minhas amigas, pretas, né? Que eles precisavam desse perfil, que falassem inglês. E eram poucas mulheres, assim, que falavam Uhum. inglês. E aí uma falou que não, outra que não fala e tal, não sei o quê, nananã. Então eu acho muito importante, se eu não posso, por que eu não indicar, sabe, uma amiga minha? Eu sempre vou também pelo meu grupo, né? Uhum. Não é pela minha bolha, mas o meu grupo. Eu também sigo muita gente preta no Instagram que eu não conheço, só admiro, né, à distância, Claro. virtualmente. E quando eu posso, eu mando mensagem, ó, vi aqui uma coisa no seu perfil, ó, vê aí se vai rolar, se você gosta, me dá, sei lá, tem interesse. E aí acabou que nesse teste do filme,
ninguém, né, pôde fazer o teste. E aí eles abriram um teste para pessoas de outras etnias também. E acabou não encontrando. E de novo esse produtor falou, Jéssica, você não quer fazer esse teste? Aí eu não falo muito bem. Não, mas você sabe falar inglês? Eu falei, sei, então vai lá fazer o teste. Tá bom então. E aí eu entrei num estúdio, assim, né, com o diretor e o câmera. E eles falando só inglês. Se apresenta. Aí eu comecei a falar... eu sou carioca, sou atriz, tinha acabado de começar, né? Sou atriz, assim, mas muito insegura, né? E falando em outra língua E falando também, em outra né? língua. Hi, my name is Jessica. I'm carioca. I came from Magé, but I live here in Copacabana. Passou. Já pra mim já passou. Então, foi... Contratada, amiga, foi, já e aí eu falou. saí dali... Depois de uns dias, me ligaram, Jéssica, a gente quer mais um encontro com você e tal. Eu falei, tá bom, então. É mais um teste, tá? Eu falei, tá bom, então. Nesse mais um, a gente foi pra um café, já com mais gente ainda. E eu, às vezes, assim, eu lembro muito, assim, de falar em português, né? Falava inglês e às vezes eu falava assim em português. Ai, meu Deus do céu, como é que fala? Caneca. Que merda, como é que fala caneca? Ai, que meu Deus do céu, como é que fala? E eu falando em português o meu pensamento, né? Ok. No último teste, já numa casa, né, com um ator que ia estar lá, eram 2 atores, são 3, na verdade. Que já estavam escalados. Que já estavam escalados. O padre mesmo, né, que é o padre Dacera, italiano. O Paul, que é um inglês também. E eu... Era inglês britânico Era inglês. ainda. Pois é, foi pra completar. E eu já tinha tido uma experiência, assim. Eu morei já em Nova York 4 meses, estudei lá, tudo bonitinho. Foi um intercâmbio que eu realmente me joguei, me aprofundei e fui morar sozinha. Eu tinha só 20 anos lá. Então foi uma puta experiência, foi muito bonito pra mim, sabe? E aí eu entrei na casa, né? E já o ator lá preparado pra começar. E o diretor só me deu uma folha. 2 páginas. Ele deu texto ainda na hora. Ali na hora. E aí eu li. Gente, eu tenho TDAH, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que, né, tá muito atenta, né? Vamos lá. Aí eu peguei o roteiro, o texto. Eram 2 páginas, li a primeira vez, uma lida só. Aí ele virou a segunda, li a segunda aqui. Aí ele, ok, tell me about. Aí eu... Tell me about what? Yeah, tell me about what? Really? Okay, so let's go. It's about a history, a girl, and she lives in Belfort Roxo. She's poor and lives with her mother. E lá, 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 lá. Aí, ok, Jessica. Aí eles foram pra cozinha. Eu tô lá esperando, Era ali o teste? Né? Era isso, o último teste. Aí eu tô ali esperando, né? Aí eles vieram dando. Hey, Jessica. Aí o diretor começa a falar em português. Para. Você foi aprovada, você vai fazer parte do nosso projeto, Dear Child. A gente vai gravar em Belfort Roxo, em alguns lugares do Rio também. Aí eu, você fala português? Ele, fala português. Eu falei, nossa, com quanto eu xinguei, quanta besteira eu falei. É exatamente isso que a gente quer. E aí eu falei, nossa, que bacana. Aí comecei a rezar, né, internamente, assim. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei, eu acho que... foi muito no início, né? Depois de Verdades Secretas, tava começando. Aí comecei a entender que eu tenho que ser eu. As pessoas querem muito isso, né? E me cobram muito isso. Porque na internet a gente abre e não é tão orgânico, não é tão real. Todo mundo feliz, sorrindo. Tem a fórmula de você ter dinheiro, de você ser lindo, do abdômen e tal. E Mas aí a realidade é outra, né? Você tem uma outra essência. E aí foi tão bonito. Então, poxa vida. Apesar de eu ter indicado para outras amigas, né, pretas, que elas não puderam, e eu tinha dado para trás, acabou acontecendo. Então, fui muito feliz. Mas eu sempre penso em compartilhar com os meus, sabe? Acho muito importante. Se eu não posso, então tem essa fulana, ciclana e tal, nananã, nananã. É isso. Independente da cidade, eu até falo, amiga, vem pra São Paulo, vambora, dorme aqui na minha casa, dá um jeito. Vambora, mas pega o trabalho, pelo amor de Deus, venha me representar. Eu fico feliz quando uma vez eu tinha um trabalho, tava em opção, aí depois não rolou. Aí o meu agente veio e falou assim, foi tua amiga que pegou. Eu falei, que legal, cara, eu fiquei muito feliz.
Falei, pô, que legal, não sei o que. Ele falou, você tá feliz? Eu falei, claro, é minha amiga que tá trabalhando. Eu tô muito feliz por ela, por pelo menos ser ela. Porque não seria eu. Se não rolou, não seria eu, seria outra pessoa. Que bom que é ela que tá trabalhando. Mas eu já vi também o contrário, né? Eu já recusei trabalho, você acredita? Acredito. Minha amiga por quê? Porque minha amiga trabalhava com esse cliente há muitos anos. E ela falou assim, vou te colocar lá pra fazer o trabalho. Eu falei, não mexe no trabalho da minha amiga. Deixa ela lá. Tem tanto trabalho no mundo, por que eu vou querer pegar o trabalho exatamente dela? Deixa com ela, tá tudo certo. Se por acaso, algum tempo, for mudar, não sei o que, é uma coisa. Agora, não precisa nem me oferecer pra uma coisa que já tá rolando. Que já tá certo ali também, né? E ela, com certeza, te teve mais ainda aqui, né? Eu nem falei pra ela, eu acho, sabia? Não, eu falei com ele, eu falei, não tô entendendo que você não tá chocado que eu tô feliz que ela trabalha. Adoraria o dinheiro, claro, mas fico feliz que tá indo pra ela. Isso é muito bacana, Diana. E é legal de você. Eu acredito que no mundo, quanto mais as pessoas estão se dando bem, felizes e tá tudo na vida dela, todo o resto fica ótimo. Sim. Todo mundo cresce, todo mundo traz essa parada. Eu fico, quando as coisas fluindo, você fica radiante e você compartilha. E eu acredito muito também que o que é nosso, ninguém tira. Nada, sabe? ninguém tira. Por exemplo, até esse filme, rodei. Mas sim, acontece, mas até no último minuto, bum, era pra ter sido seu, Jéssica, então vai, sabe? Exato. Você não é apenas uma atriz, mas sim uma ativista, né, amiga? Que usa a arte como ferramenta desde sempre, que você sempre viu que o teu lugar era outro, não era naquela caladinha. Exatamente. Qual é a mudança mais urgente que você quer ajudar a provocar hoje? A provocar, ver mais corpos pretos. É isso. Famílias, na verdade. Não uma pessoa ou outra, ou uma quantidade. Eu quero ver famílias, porque família a gente... É isso, né? Eu fui adotada, então eu sempre vislumbrei desde muito pequena, né? E muito consciente no orfanato, porque tinha 5 anos, né, para 6. E aos domingos eu encontrava, né, essas famílias, esses possíveis pais. Então, quando eu vejo uma quantidade, uma família, uma base, né, um lar mesmo na TV, eu falo, caraca. E eu quero engravidar, eu quero um dia ter essa minha família, né? Então eu vejo que lindo, a gente tá conseguindo colorir mais. Estamos respeitando também, sabe, o desejo do público. Porque a Dona Maria, lá do bairro de Fátima, da Lapa, ela tá ali vendo a Odete, mas ela também quer ver alguém parecido com ela, sabe? São as nossas referências. Também então... quer ver a Consuelo ali no poder. Óbvio, e a Consuelo é minha amiga. Maravilhosa, ela é Belize Pombal, maravilhosa. A Belize é uma linda. E eu tô muito contente, assim, de ver uma Belize, um Breno, a Clara Monek, a Jennifer Dias, são tantas, sabe? Aquele núcleo pra mim é maravilhoso. É maravilhoso. Ai, gente, ela tá arrasando. Tô a apaixonada. gente, que é muito bom. E agora estremeceu ali a amizade, né? Porque é a vida real, cara. Sim, acontece, né? Eles são... Pra mim, é o núcleo que eu paro e fico assim, eu me divirto muito, eu tô muito orgulhosa. Que é isso, muito. Assim, de poder, ainda mais que a Belize é minha amiga, né? Então eu vejo, poxa vida, eu lembro de que falaram assim, Jéssica, você vai entender se a sua personagem, né, ela tem uma certa importância se tem casa, se tem marido, se tem filhos. Tem a base ali. Tem a base, sabe? Ah, é? É. Então, o personagem é importante. É importante. Então, assim, a gente vai ter imagem dela trabalhando no dia a dia, fora de casa, encontrando os amigos, curtindo, mas também vai pra dentro de casa, que é quando você fala muito sobre o seu eu, né? Entendi. Sobre o seu filho, sobre o seu marido, né? Então, quando se tem uma casa, a gente ainda por cima consegue contar uma história dessa família preta dentro de uma casa, que é o tá desprendido. Dentro de casa, a gente que a gente não é muitas vezes lá fora, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, de ver laços nessas novelas. Então, para mim, o mais importante é ver essa representatividade acontecendo. Real, né? Você tem vontade de explorar outras funções no audiovisual, como direção ou produção? Para poder contar suas histórias, suas próprias histórias do seu jeito? Muito. Primeiro a minha primeira faculdade foi design de moda. Então, eu sou muito ligada, gosto bastante, né? Mas dirigir, assim, é algo que tenho muito prazer. Eu já dirijo alguns amigos, preparo para testes também. Ah, né? mentira! Que legal!
E eu gosto desse lugar de decupar o texto. E o que eu sempre ensino, né? E eu jogo muito pro meu estudo, não é só decorar a minha fala, né? A gente tem que também ler a fala do outro. Porque às vezes também o ator quer mudar ali um pouquinho, tá tudo bem, a gente é livre, né? Se o diretor, o autor também permitir, né? Mas direção é algo que grita, a apresentadora também. No dia que eu fui lá encontrar vocês, eu nunca tinha ido num programa, né, de moda, assim, de fato, onde eu pudesse falar. E eu, apesar de estar com vocês duas, né, Max e você, eu me senti muito apresentadora também. Eu falei, gente, como é que é isso? Eu gostei muito, me diverti. Me convida pra ir no teu programa, Por favor, tá? eu vou. É legal, com certeza. né? Gostei muito. E é isso, assim, eu tô num momento de desafios. Então, assim, a Jade Picon dela ser influência, mas ela foi convidada pela Globo, né? Então, poxa, se alguém me convidar pra encarar... A oportunidade veio, né? Mas é isso, eu vou estudar, eu vou me entregar, sabe? Então, a ponto da pessoa falar assim, nossa, ela parece mesmo uma apresentadora, ou nossa, ela parece mesmo uma diretora. Uau, uma autora. Eu já escrevo também, mas aqui é uma parte muito ainda íntima, né? Muito minha. Logo mais eu quero começar a compartilhar também. Ainda é meu, ainda não tô segura pra jogar, ainda não tô segura, ainda tô finalizando. É porque é como se fosse uma cura pra mim, esse momento é pra mim, sabe? Eu não quero ter a obrigação de começar a escrever e depois dar muito certo e começarem a cobrar. E tá sendo tão gostoso, onde estou me descobrindo muito, sabe? Então, a escrita é um outro lugar muito importante pra mim. Eu sempre escrevi, e aí eu tive uma fase na minha vida que não foi bacana, que eu parei, fui podada, na verdade. E aí uns Como anos... assim, você foi podada de escrever? Coisas da vida, né? Eu passei nossa, a gente vai falar sobre abuso sexual, né? Então, eu fiquei muito travada mesmo, né? Você sofreu um abuso? Sofri um abuso dentro de casa, durante alguns anos. Uma pessoa muito próxima da família. Foda, muito próxima da minha mãe. Que eu não conseguia nem falar. É isso, sabe? Eu não conseguia falar antes. Hoje... eu falo com muita tranquilidade, eu não choro mais, sabe? E aí a escrita começou muito no lugar de eu conseguir respirar o que eu não conseguia falar, sabe? Era um lugar de eu desabafar muito. E disso eu fui entendendo, relendo, né? Várias vertentes da Jéssica. E mesmo na dor, eu consegui encontrar caminhos bonitos, assim, sabe? Que também me transformaram, né? E me fizeram pensar mais ainda sobre o ser humano. É isso. Então, falo, meu Deus, sobre aquilo que aconteceu e tal. E aí vou criando histórias, né? Então, peraí, deixa eu escrever aqui um pedacinho, aí eu vou para e tal. Não é só autobiográfico, então? Você Não, faz tem ficção também. Tem toda uma história que vai acontecendo na tua cabeça. Sim. Nossa, queria ler um negócio teu, amiga. É bem... põe pra fora, põe pra fora. Então, e aí é isso. Então, eu acho que quando eu estiver preparada mesmo, eu vou... na verdade, já quero, né? Mas quando eu estiver mais preparada, porque vou tocar em feridas que vão mexer de novo, né? Eu sou uma pessoa muito analisada já, muitos anos que eu faço, mas que bom também. Mas que é uma ferida, né, amor? Né? Não é uma coisa, uma bobagem. É Não. uma ferida e é muito profunda. forte. E eu tô num momento, assim, muito solar da vida, sabe? Eu não quero agora mexer nisso, porque vão focar muito nisso. Geralmente, Sim. o sensacionalismo, né, é o que mais vende. Então, eu não quero vender isso. Eu quero... quando tiver tudo pronto, mesmo apresentar. Porque vai ter essa parte ruim, mas vai ter também a transformação dessa pessoa, desse personagem, sabe? E como não terminou, acho nem importante, não acho legal, né? Acho importante, mas não acho legal agora abrir. E eu sou uma pessoa muito silenciosa, faço tudo muito quieta. Eu tô gravando, não vou divulgando, né, o set. Quando terminar, opa, aí agora eu falo mesmo. Esse é um mês de setembro agora com vários lançamentos, então tô radiante. Agora é o momento que eu posso divulgar, vambora. Então vai. É isso, agora vai. Então, na hora certa, você vai saber e vai ler também. Claro, você vai me falar, eu te sigo, né, amor? Sei tudo. Sim. Sei tudo da tua vida ali, né? Eu Vai ser o que muito. você quer que a gente saiba. Sim. Daqui 20 anos, quando uma jovem atriz pesquisar o seu nome, o que você gostaria que ela encontrasse? Qual legado você quer deixar para a próxima geração? Ai, que ela visse a história de uma menininha, de uma recém-nascida que saiu de Magé,
que teve uma vida muito complexa ainda na fase, né, jovem, e que, mesmo pelos percalços, né, por tantas coisas não tão positivas assim, ela chegou num lugar que quiseram ela e apostaram nela, investiram nela. E ela deu certo. Então, assim, eu quero que veja uma Jéssica que foi muito corajosa. Ela saiu de um buraquinho, de um lugarzinho muito humilde e conquistou um mundão, sabe? E marcou o ponto dela no mundo, E né? marcou, é. Quem são as mulheres, dentro ou fora da arte, que te inspiram a continuar lutando e a não se contentar com pouco? A não se contentar com pouco. Logo de cara. Ai, nossa senhora, pra mim ela é... Viola Davis é uma inspiração. É quem eu basicamente sempre levo, né, pra minha decupagem de texto, pra minha criação também de texto, né? Ela tem uma coisa muito do olhar, os olhos dela são muito vivos e fortes. Eu me vejo muito nela também, eu gosto muito de trabalhar palavras não ditas, né, quando não tem texto falado, de usar o olho, né, como comunicador aqui. E tenho a Luellen, Jennifer Dias, que é uma amiga lá do Rio de Janeiro também. São mulheres pretas, Thaís Araújo, Vilma de Mello, Tati Bursi. São tantas, sabe? Eu poderia falar nomes de pessoas muito conhecidas. Mas eu tenho a Kenia Xadê também. Então, eu tenho muita noção, assim, de que é muito importante trazer essas gerações, sabe? Talvez você não conheça esses nomes, mas são nomes que estão fazendo muito barulho no Rio de Janeiro, em São Paulo, já no mundo também. São pessoas que eu me inspiro bastante. Tem muita força, sabe, feminina, enquanto mulheres pretas, assim. Estou muito orgulhosa de vê-las caminhando. Depois de viver tantas vidas na ficção e lutar tantas batalhas na vida real, o que significa sucesso para você? Sucesso. Sucesso é estar estampado nas vitrines. É você ver essas pessoas sendo ocupadas, ocupando esses lugares. Sucesso é eu ver o diretor preto, o autor preto, essa casa, essa família, né? Estampando campanhas de beleza, dentro de um avião, sabe? Tendo a oportunidade de viajar de avião, tá numa universidade, ver se formando, isso pra mim é sucesso. Você fez uma vilã muito boa na novela. Sereia, vilã. O que você gosta mais? O que mexe mais com você? Você é a má ou você é a boazinha? Dá raiva de você quando você é má. Lá vem ela, lá Eu vou vem confessar, ela. assim, como foram poucas experiências, né? Foram pouquíssimas experiências. Eu tenho me divertido muito nesse lugar de ser vilã, sabe? Porque a boazinha Ela é do bem. é do bem, né? Mas você, quando é do mal, você também vai quebrar a cara uma hora, sabe? Então, você não só se dá bem. Você não vai ser só o opressor, sabe? E eu já fui muito a oprimida. Então, peraí, deixa eu ser a opressora, mas quero ver a redenção desse personagem. Então, eu tô começando a degustar um pouquinho mais, mas obviamente trazendo, né, a dualidade ali, os dois lugares também do ser humano. Mas eu queria fazer mais. Vilanismo, pra mim, tem me divertido bastante. A gente vê muito em Hollywood eles humanizando os vilões. Coringa, por exemplo, Wicked, até a Malévola, né? O porquê de tudo aquilo e tal. O que você acha disso? De humanizar, as pessoas gostam até do vilão e sentem dó do vilão. Que nem o Félix, né? Exato. Também. Porque são pessoas, todo mundo tem os seus lados, né? As suas feras também. Então, eu acho que dessa forma eu consigo entender mais o ser humano, porque todo mundo é assim. Eu nunca encontrei, né? Olha que tem uma amiga que é atriz também, Beatriz Said. Eu sempre falo, você é um ser humano fora da curva, sabe? Eu nunca vi o lado ruim dela. Mas eu acho que intriga mais, pra contar numa ficção, né, numa história mesmo, intriga mais esse lugar da maldade. E quando ele quebra a cara, quando ele perde o chão, quando ele chora, sabe? Aí você fala, isso sim é ser humano, isso sim é ter humanidade, né? Você não só se dá bem. Então,
é o que a gente precisa também um pouquinho ver. Esse lado negro, um pouco mais humano, orgânico. Do ser humano. Do ser humano mesmo. Senão eu vou falar sempre, é ficção, não existe, não existe. Não, opa. Ou se não existe. A Malévola, ela tem coração, ó. Baixe um... Tem sangue que corre ali também. E a Odete agora, né? A Odete, agora o chão dela tá se abrindo. Ela tava sempre, né, por cima. E você vê que até a mulher mais poderosa... aberta, de mente, à frente, Sim. ela tem um preconceito também, tem as inseguranças e os problemas dela. E que não dá só certo pra ela, ela também se dá mal, sabe? Eu falo, uau, olha que legal, a gente precisa contar histórias dessa forma também. Ai, Jéssica, eu amei que você veio que aqui. rápido. Nem me fale. Obrigada. Foi 1h20, estão pedindo pra já ir, mas Jura? você vai voltar, hein? Eu volto, com muito prazer. Muito obrigada mesmo. Muito de coração. Onde as pessoas te encontram? Você conversa na rede social? Converso. Fala, Me encontram, então, no Instagram, que é o Cores Jéssica. E é um prazer imenso estar aqui. Eu daqui a pouquinho vou compartilhar, então, mais coisas com você. E quando tiver teu programa, me chama. Por favor, por favor. Já tá ali. Olha lá, lembra. Tá na lista. Obrigada, muito meu obrigada amor. A você. E vocês podem acompanhar a gente em qualquer rede. A gente está em todas as redes. A gente foi pescado por vocês. Cadê? Tá vendo o QR Code aqui? É só apontar a câmera do seu celular, que vai ter o Instagram, TikTok, Spotify, o YouTube tá aqui. Você tem que só ativar o sininho, compartilhar, comentar, falar bem, falar mal, sei lá, mas, né? Mas fale, né? Close certo, por favor, veja e não percam. E também no Box Play Brasil. Então não tem desculpa, hein? A gente se encontra semana que vem aqui.